A natureza dos pronomes, o pronome eu, do teórico Emily Benveniste. Essa atividade é uma organização da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Programa de Pós-Graduação em Letras, Cultura, Educação e Linguagens, com a linha de pesquisa Linguagens e Educação, pela disciplina Estudos da Linguagem, semestre 2020.1, sob a organização da coordenadora, professora doutora Fernanda de Castro Mod, realizado por Catiane Lírio Rocha, sou eu. A atividade foi realizada em 19 de maio de 2020. Como referência, temos o próprio texto de Emily, capítulo 20, A Natureza dos Pronomes, Problemas de Linguística Geral 1. Então, vamos começar? Segue o vídeo. Então, vamos começar. Perguntamos, qual caminho iremos percorrer? Então, esse trabalho, houveram muitas perguntas, muitos equívocos, muitas anotações, muitos aprendizados. Então, vamos conferir? Segue o vídeo. Aqui apresentarei os conflitos e as desestabilizações teórico-conceituais promovidos pela disciplina. Também as compreensões do processo de aprendizagem e os reaprendizados na e com a disciplina. Então, vamos conferir. Bem, pessoal, para a gente iniciar esse vídeo aqui, eu trouxe para vocês aqueles 3 tópicos que a gente vai discutir ao longo desse nosso vídeo. Lembrando que o primeiro tópico fala justamente sobre a questão da desconstrução e a questão dos conflitos sofridos por nós no decorrer desta disciplina. Então, com esse primeiro tópico, eu falando sobre a questão do meu aprendizado, houveram várias situações no decorrer das leituras, como eu escolhi o texto de Benveniste, falando sobre a questão dos pronomes em geral, especificando o pronome eu, foi justamente onde houve a questão da desconstrução, ao meu ver. Foi algo assim que, no decorrer da leitura, eu verifiquei algo muito diferente, muito estranho, que realmente, ao longo desses 20 anos de sala de aula, que eu sou professora, eu nunca tinha percebido algo desse tipo, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Então, eu trouxe para vocês aqui, na verdade, a forma com que eu visualizei a questão desse conhecimento, como realmente foi esse processo de construção, na verdade, desconstrução para uma nova construção. Meus colegas, no decorrer dessa disciplina, também fizeram parte desta construção de conhecimento. Nós debatemos, nós discutimos, né, várias temáticas, inclusive esta foi uma das que a gente também debateu, mas que me chamou muito mais a atenção. Eu achei assim que era pertinente falar sobre a questão do pronome eu, em especial, porque é algo que eu percebo que a maior parte dos professores, ou até mesmo dos estudantes, qualquer um de nós, no decorrer da nossa jornada, né, de estudo,
aprendemos de uma forma totalmente diferente, em que Benveniste ele traz essa concepção com um outro olhar, uma outra visão. Então, para mim, foi algo assim que realmente vale a pena a gente discutir. Eu trago para vocês essa visão que eu também tive, dessa desconstrução e construção novamente do conhecimento, porque é algo que eu aprendi. E, é claro, a partir de agora, o meu olhar em sala de aula vai ser totalmente diferente para os meus alunos. Eu vou conseguir apresentar a questão desse pronome, principalmente o eu, mas com relação aos demais pronomes também, né? Como o tu, como o ele, de uma forma totalmente diferente do que eu venho aprendendo, inclusive eu venho vivenciando isso ao longo de todos esses anos. Então, para mim, essa disciplina ela foi muito importante para a questão do meu conhecimento, né? Da minha atualização, da minha construção realmente, para a minha busca, né? E esses conflitos aí são realmente necessários, porque é justamente no conflito que você para e começa a refletir. Você começa a buscar, né, outros conhecimentos, outros horizontes, para tentar sanar aquele problema ali que surgiu. Então, para mim, aquilo ali foi algo, a gente vai discutir aqui, foi algo que realmente me chamou a atenção e, a partir de agora, a minha forma de visualizar esse pronome eu vai ser totalmente diferente. Então, vamos lá? Vamos aprender. Bem, gente, no tópico 1, eu trouxe para vocês os conflitos e as desestabilizações teórico-conceituais promovidos por essa disciplina. No decorrer da leitura do texto de Benveniste, capítulo 20, A Natureza dos Pronomes, eu destaquei a seguinte frase: ora, todas as línguas possuem pronomes, e em todas eles se definem como referindo-se às mesmas categorias de expressão. Página 277. Então, eu coloquei aqui o título Os Pronomes nas Línguas, né? Eu, como professora e educadora há mais de 20 anos, com relação ao português e ao inglês, eu percebo realmente que as línguas, quando se tratam, né, da questão do pronome em si, são da mesma forma. A definição é basicamente a mesma, né? Retratando o pronome, por exemplo, eu, o tu e o ele, tem a mesma referência, mesmo que sejam em línguas distintas. Então, eu me identifiquei com essa frase e concordei. Mas, né, além de ser tratado como classe gramatical, no caso dos pronomes do caso reto, com essa classe unitária, essa significação unitária, né, de cada pronome, Benveniste ele traz um outro olhar com relação à instância do discurso. Então, cada pronome, através do seu discurso emitido por esse pronome, ele é totalmente diferente, né, dessa visão que nós temos o costume de ter do que a gente normalmente aprende nas escolas. Então, foi algo que me inquietou, eu percebi, né, essa forma diferente de visualizar a questão dos pronomes, e em destaque aí o pronome eu. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos para que vocês possam se identificar, né? Possam realmente entender como foi esse processo, essa visão, essa forma de visualização de Benveniste, que é totalmente diferente do que é ensinado e é aprendido nas escolas, no dia a dia. Inclusive, para mim, foi uma grande surpresa. Então, vamos conferir? Vamos lá. No tópico 2, falaremos sobre as compreensões do processo de aprendizagem. Eu trouxe para vocês, mais uma vez, uma citação do texto de Benveniste. Se cada locutor, para exprimir o sentimento que tem da sua subjetividade irredutível,
dispusesse de um indicativo distinto, no sentido que cada estação radiofônica emissora possui o seu indicativo próprio, haveria praticamente tantas línguas quanto indivíduos, e a comunicação se tornaria estritamente impossível. Página 281. Foi justamente aqui algo que me inquietou. Estava acostumada, né, no meu dia a dia, inclusive durante todos esses anos, a entender que os pronomes eram tratados como classes gramaticais. No caso aqui do texto de Benveniste, percebemos que cada locutor, ele, ao proferir, né, o seu enunciado, a sua frase em si, ele acaba sendo um indivíduo particular. Ele, na verdade, refere-se ao pronome de uma maneira individualizada. Então, no caso da língua portuguesa, por exemplo, se eu falo uma frase, né, se eu utilizo desse discurso retratando o pronome eu vou estar referindo-se à minha pessoa. Se uma outra pessoa refere-se ao mesmo pronome eu, ela vai estar referindo-se à própria pessoa dela. Então, o indivíduo aí, ele vai estar sempre reportando a sua pessoa, e assim por diante. Então, em cada língua, por exemplo, no caso do português, nós teríamos aí uma língua para cada indivíduo, porque cada indivíduo ele está referindo-se a esse pronome de uma maneira individualizada. Então, foi justamente o que eu entendi do texto de Benveniste, e isso me inquietou. Imagine se nós tivéssemos tantas línguas quanto indivíduos, haveria realmente uma complicação para que a gente pudesse identificar, inclusive, outras pessoas no discurso. Então, vamos ver alguns exemplos a seguir, falando justamente, né, através desses exemplos aí, com os pronomes eu, o tu e o ele, de forma a visualizar, né, a forma que Benveniste, ele realmente ele reporta nesse texto dele. Vamos lá. No tópico 3, falaremos sobre a reaprendizagem na e com a disciplina. Vejam que, a cada leitura, a cada fragmento lido do texto de Benveniste, eu compreendia, né, e aprendia conhecimentos novos, mas também eu desaprendia os conhecimentos, até mesmo aqueles que no início do texto eu havia compreendido. Então, vamos ver do que se trata a questão das personas, do eu, do tu e do ele, para Benveniste, já no decorrer da leitura. É principalmente o caso das línguas modernas, de pronome obrigatório, nas quais ele parece continuando eu e tu, membro de um paradigma de 3 termos. Então, vejam aí que, nas línguas modernas em geral, né, o ele aí, ele aparece como continuidade, como uma extensão, né, do eu e do tu. Então, vamos ver outro exemplo. O fato de que a terceira pessoa é realmente uma não pessoa, certos idiomas o mostram literalmente. A referência de pessoa é uma referência zero, fora da relação eu e tu, página 283. Então, quando a gente fala, na verdade, a gente lida com a relação eu e tu, né, sabemos que o ele está totalmente fora daquele discurso, daquele diálogo, certo? Então, eles colocam o ele, no caso, o Benveniste, coloca o ele como uma referência de zero. Eu percebo muito isso com relação até ao inglês, né? O inglês, ele trata, na verdade, a pessoa, ele, no caso, né, como terceira pessoa, ele, ela, com o it também. Esse it aí como uma coisa, né? Como algo assim, na verdade, fora realmente
da própria identificação do eu e do tu. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Ainda falando sobre pronomes, Benveniste, ele caracteriza os pronomes como diferentes modos de linguagem, ora fazendo parte da sintaxe da língua, ora da instância do discurso. Vejamos a citação. De acordo com Benveniste, os pronomes não constituem uma classe unitária, mas espécies diferentes segundo o modo de linguagem do qual são os signos. Uns pertencem à sintaxe da língua, outros são característicos daquilo a que chamamos as instâncias do discurso. Vejamos aqui que, ora, esses pronomes eles podem pertencer à sintaxe da língua, que a gente realmente compreendeu, faz parte, no caso, né, das classes de palavras, essa questão dessa relação, né, da identificação do pronome eu, do pronome tu, do pronome ele, né, fazendo parte dessa classe gramatical, mas também a questão da instância do discurso, referindo-se àquele que fala, àquele que profere, né, esse discurso de maneira particular, de maneira individualizada. Mas por que, né, esses pronomes eles não constituem uma classe unitária? Vamos ver agora um vídeo para que vocês possam entender também um pouco essa relação, né? Essa referência dos pronomes aí, principalmente o eu, com relação ao tu e com relação ao ele. Segue vídeo. Certa vez, eu caminhando pela rua, encontrei uma velha conhecida. Olá! Como tu estás? Eu estou bem. E tu? Eu também estou bem. Que legal! E quem é aquele ali? É seu pai? Ah, ele deve estar bem também. Que legal! Top. E aí, gostaram do vídeo? Entenderam por que os pronomes não constituem uma classe unitária? Vejamos então como o eu, o tu e o ele apresentam-se no discurso. O eu representa a pessoa subjetiva, o locutor. E o tu representa a pessoa subjetiva, o alocutário. Perceba que quando as comadres no vídeo elas se encontram, não necessariamente precisa referir-se quem é o eu e quem é o tu. Automaticamente, a partir do momento que uma fala e a outra responde, entendemos que uma faz o papel de locutor e o outro faz o papel de alocutário. Então, essa alternância nas falas, ora, a pessoa pode ser o locutor ou, ora, o alocutário. Então, o eu e o tu, eles se constituem na instância do discurso, na enunciação, e eles se alternam com relação aos seus sujeitos.
Há também a questão da intersubjetividade, que a gente falou. Não necessariamente precisamos dizer quem realmente é o eu, quem é o tu. A partir do momento que falamos o eu, e o eu está utilizando a sua fala no discurso, entendemos que esse eu refere-se àquela pessoa que está falando, e assim por diante. Bem, então, o questionamento que eu fiz foi justamente esse. Por que que esse modelo, que esse modo, né, de visualização, né, com relação aos pronomes, não realmente é ensinado nas escolas? Por que que a referência que é dada para as crianças, né, os adultos, inclusive, por muitos anos, eu consegui entender que os pronomes pessoais, no caso reto, eram realmente classes gramaticais apenas, eu fiquei me perguntando por que que não é apresentado esse novo modelo, né? Essa nova forma de visualização, por que que na educação não é transmitido, na verdade, essa forma de entender esses pronomes, né? Tanto com relação a instância do discurso, como também com relação à sintaxe da língua. Então, aqui, a primeira pessoa, normalmente a gente aprende, né? Como aquela que fala, o eu e o vós, né? O tu, a segunda pessoa, aquele com quem se fala. Então, tu, vós, você, vocês. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala, ou aquilo que se fala. Ele, eles, ou ele, ou elas, né? Em geral. Não sei se vocês perceberam que o ele, na situação, na história, né? O pai daquela garotinha, ele, na verdade, ele só vai fazer parte do discurso quando há um diálogo entre o eu e o tu. Então, por isso que é retratado o ele, né, para Benveniste, como o zero, né, a referência a zero, como o neutro. Porque, na verdade, aquele ele não faz parte diretamente daquele diálogo. Ele está a par, né, ele está inseparado. Ele só vai ser realmente a parte desse discurso a partir do momento que tiver o eu e o tu sendo ali parte desse discurso, né? Sendo parte do diálogo, da conversa. Então, na verdade, ele não faz parte diretamente daquela conversa, daquele diálogo. Veja que há uma referência, né, dele em separado, de maneira distante. Então, é justamente isso que Benveniste ele diz, ele traz, né? O eu e o tu, eles fazem uma alternância de pessoas, eles fazem parte, né, desse discurso a partir do momento que você utiliza, né, como a gente identificar quem realmente é o eu no momento, quem é o tu. Não há necessidade de ter múltiplas línguas, cada um ter a sua língua, cada um referir-se ao eu de uma maneira diferente, não há essa necessidade, porque a partir do momento da fala, entende, né, subentende-se que aquele que está falando está se referindo a ele mesmo. E, no caso, o tu, também, com essa questão dessa alternância, também ele vai fazer o papel de locutor e alocutário, certo? E o ele aí, que está a par da situação, é separado, na verdade, dessa situação, desse discurso, desse diálogo, ele só, na verdade, ele vai ser referido se por acaso tiver esse discurso entre o eu e o tu. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, certo? Estou aí à disposição. E continue fazendo as leituras de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau!